E aí pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto polêmico, vamos falar sobre um assunto tabu, vamos falar hoje sobre a lei do preço único dos livros e como essa lei poderia ter salvo o Brasil dessa crise editorial. Rapaz, muito me admira que o Brasil tenha mergulhado nessa crise editorial, com a quantidade de especialista que apareceu no YouTube nas duas últimas semanas. É de se admirar que as empresas, a Saraiva ou a Cultura, a FENAC, não tenha pego meia dúzia deles para uma consultoria e salvo o mercado editorial, né? Porque todo mundo tem uma solução. Já apareceu até grupo no Facebook dizendo categoricamente que a solução é botar capa cartão. Se botar capa cartão em tudo, se tirar o capa dura do mercado, pronto, tá salvo o mercado editorial, né? E eu venho aqui conversar com vocês, jogar nova luz sobre o assunto e falar sobre essa lei polêmica que foi discutida nas altas esferas governamentais, mas que não foi para frente. E eu estou falando da lei do preço único dos livros. Essa lei, que está em vigor na França desde 1982, é um dos grandes responsáveis pela saúde do mercado editorial naquele país. É claro que não existe somente na França, existem diversos outros países, mas eu vou falar da França especificamente, primeiro porque é um mercado editorial enorme e é um país com o qual eu tenho bastante familiaridade, né? Então eu quero falar com vocês um pouco sobre essa lei e como ela poderia ter salvo o mercado editorial brasileiro, né? E eu falo poderia ter salvo porque mesmo que essa lei passasse hoje, já seria tarde demais. Mas antes de continuar, é importante a gente saber o que é exatamente essa lei. Então, como eu disse, essa lei entrou em vigor no começo de 1982, se chama Loi Jacques Lang, parece que Jacques Lang é o nome do ministro que passou essa lei naquele país, e ela diz que o preço dos livros é estipulado pelas editoras. Então, são as editoras que dizem às livrarias por quanto elas devem vender aquele livro. Inclusive, o preço do livro, na verdade não o preço, mas o código dele vem na quarta capa, impresso. E todas as livrarias, e pouco importa o tamanho ou tipo, tá? Pode ser uma banca, pode ser uma livraria independente, pode ser uma grande rede de livrarias, pode ser uma loja online, pouco importa, todas elas têm que vender o livro pelo preço de capa. No máximo, elas podem oferecer um desconto de 5%, mas é só isso. E elas só podem dar mais desconto depois de 2 anos da publicação daquele livro e se aquele livro tiver em estoque há 6 meses. E essa lei existe porque o livro ele é percebido como um objeto particular. Ele não é um objeto como um computador, como uma geladeira, como um fogão. Ele é algo à parte e por isso deve ser tratado de maneira diferenciada. E a lei do preço único, ela tem 3 objetivos. O primeiro deles é garantir que o livro vai ter o mesmo preço para todos os cidadãos, pouco importa onde ele habite. Se ele mora no sul, no leste, no oeste, numa cidade pequena, numa cidade grande, pouco importa. O livro vai ter o mesmo preço para todas as pessoas. E por que isso? Se o cidadão mora numa cidadezinha pequena, é claro que o preço do livro nessa cidadezinha não vai ser tão competitivo com o preço do livro numa cidade maior, né? Como uma cidade maior vende mais livros, o volume de vendas é mais importante, então o pessoal poderia fazer um preço menor. E o cara que está lá numa cidadezinha pequena não teria acesso a esse livro, a esse item, a esse objeto cultural pelo mesmo preço que esse cara da cidade grande. O segundo motivo para a existência dessa lei é a manutenção de uma diversidade cultural, porque numa lógica de livre mercado é natural que tanto as editoras como as livrarias se interessem mais por publicar best-sellers. Nessa lógica, as empresas iriam privilegiar somente material com alta rotatividade, deixando dessa forma de lado material que fosse um pouco mais difícil de assimilar. E o terceiro motivo para a existência dessa lei do preço igual, e na minha opinião o mais importante, é garantir a competitividade entre empresas de diferentes tamanhos. E que fique claro que essa lei não surgiu como uma resposta à Amazon, porque como eu disse lá no início do vídeo, é uma lei que data de 1982. Em 1982, o Jeff Bezos ainda era uma criança, provavelmente roubando o lanche dos seus amiguinhos na escola. Pois bem, essa lei existe há 35 anos na França e ela foi extremamente benéfica para o mercado editorial naquele país. Além disso, ela é extremamente bem vista pela população. Essa é uma informação que eu vi na internet, mas eu queria de qualquer forma confirmar ela. Então não sei se eu já comentei isso aqui no canal, mas eu trabalho em uma empresa de marketing francesa. Então eu convivo mais com franceses no meu dia a dia do que com canadenses, mesmo morando aqui no Quebec.
Então eu fui perguntar a alguns dos meus colegas o que é que eles achavam dessa lei do preço único. E a grande maioria achava que era muito benéfico. Isso não significa que o cara é um comunistinha. Na verdade, o perfil dos franceses que moram aqui no Canadá é muito mais liberal do ponto de vista econômico do que o contrário. O lance é que eles percebem o livro como sendo algo diferente. Eles percebem essa lei como uma forma de preservar a diversidade cultural e não como uma forma de proteger certas empresas da Amazon. Aqui no Canadá a gente não tem uma lei do tipo e eu percebo os mesmos problemas que agora estão sendo observados no Brasil. Nos últimos 5 anos, 2 livrarias que eu frequentava de quadrinhos fecharam e a gente percebe um fortalecimento da Amazon em detrimento das redes nacionais. Mas enfim, o meu objetivo com esse vídeo é simplesmente apresentar vocês a uma nova realidade, né? Nem de longe passaria pela minha cabeça propor uma lei desse tipo no Brasil, sobretudo nos dias de hoje. Eu acho que seria menos ofensivo você chutar um filhotinho de cachorro do que você propor mais intervenção do Estado na economia. Sem contar que isso deveria ter sido feito há 15 anos atrás, né? Se você fizesse isso hoje, não ia funcionar de jeito nenhum, mesmo porque as pequenas livrarias já morreram. O pessoal fica aí na internet chorando, mas a Amazon matou a Saraiva, matou a Cultura. Sim, mas esquecem que no passado a Saraiva, a Cultura e as outras redes mataram as pequenas livrarias. Então tá aí, pessoal, eu queria contribuir apenas com um novo ponto de vista para o debate. Me diz aí nos comentários o que é que você achou, me fala o que é que você pensa da lei do preço único. Você acredita que essa lei deveria ser implantada hoje no Brasil? Como sempre, não esquece de deixar aquele bom e velho joinha e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Um grande abraço e até o próximo Comic Zone.